Sejam bem-vindos, pessoal. Então, o que eu vou estar analisando para a próxima semana? Então, próxima semana, lembrando que vai ser início do mês, tá? Início do mês é um pouquinho complicado. Deixa eu só confirmar se essa sexta-feira, que vai ser dia 5 de junho. Então, essa primeira sexta realmente a taxa de desemprego, tá? Tem então o No Farm, então são notícias aí envolvendo o dólar que acaba gerando uma grande volatilidade. E ao mesmo tempo, pessoal, acaba gerando uma menor liquidez, tá, do mercado, principalmente alguns dias antes. Então segunda, terça-feira pode até o mercado andar um pouquinho, já quarta, quinta, até a prévia aí dessas notícias, desses dados, o mercado acaba ficando um pouco mais lateralizado, não fica interessante para ganhar dinheiro. Para nós ganharmos dinheiro no mercado, o mercado tem que ser volátil. Bom, Euro-USD. O que eu estava esperando para o Euro-USD? Para quem acompanha aí a última análise que eu tinha feito, está até rabiscada aqui, que foi com base na última análise, era um movimento de alta, tá? Eu tinha uma expectativa do movimento de alta do Euro-USD. O Euro-USD essa semana ele abriu aqui, né, domingo, temos aí uma hora de mercado, aí começou segunda-feira, terça, quarta, quinta, sexta-feira, o mercado super escalonado. Bom, mas a semana passada eu já tinha falado de uma expectativa do mercado de alta, apesar dele ter feito essa correção. Eu acompanho o relatório COT, eu faço semanalmente, eu tenho uma prévia aí da movimentação. Esse relatório ele não serve, pessoal, para quem, entre aspas, faz day trade, tá? Porque o day trade é muita volatilidade. Por mais que um ativo esteja em alta ou em baixa, ele pode fazer um movimento contrário. Mas para quem gosta de fazer swing, é mais interessante porque você tem um viés, tá, mais direcional do mercado. Mas mesmo assim, eu gosto de utilizar, mesmo sabendo que o meu perfil é day trade, eu utilizo ele para buscar, tá, esses viés direcional. Então, por exemplo, o Euro-USD, nós temos aqui com viés de compra, aqui, ó, o euro. Última semana, que foi 19/5, a semana passada, ainda estava positivo, apesar que está decrescente, ó, ele veio de 49, 40, 50, 49, 44, 45, 38, 25, 24, 22 e 3. Esse daqui é um índice, tá, que eu criei, esse score aí, através dos dados que eu pego do mercado futuro, eu pego os dados lá dos compradores e vendedores, e eu criei esse índice para analisar o peso de força entre uma semana e outra, que esses dados são semanais. E o que nós tínhamos a semana passada? A semana passada eu tinha o euro ainda, o euro sinalizando compra, está ainda em 60%, movimento de compra. Aqui na seleção, tá, no resumo para a semana do dia 25, o euro está para compra. E foi o que aconteceu, o mercado aí ele fez um movimento forte, ele abriu após essa correção, né, e buscou um movimento de alta. Busquei essa entrada aqui, por quê? Porque é uma região, apesar do movimento estar com força compradora, mas o movimento está escalonado, 2, 3, 4 dias escalonado, fazendo máximas maiores, tocou numa região, tá, uma região de resistência, em 1.11400, quase 1.11500, aí próximo a essa região de número redondo, e podemos observar aí já um candle de rejeição, tá, no gráfico diário. Só dando uma prévia aqui, como que eu faço? Como que eu faço então, pessoal, para buscar entrada? Eu não vou entrar, como eu sou um intraday, tá, eu gosto de fazer day trade, sabendo que aqui é uma região de interesse, uma zona de interesse por parte dos vendedores, eu vou estar buscando venda. Porém, eu não sou maluco, eu não vou colocar uma ordem de venda nesta região. Eu não vou chegar aqui e falar, eu sei que aqui existe uma grande probabilidade, né? Nós trabalhamos com probabilidade, não trabalhamos com certeza, nós não temos uma bola de cristal. Então, existe uma probabilidade do preço chegar nesse nível e fazer uma correção, tá? Até porque temos uma força compradora, apenas uma correção. O pessoal que está comprado nesse nível, fazendo a realização, o pessoal que estava fora do mercado, que não conseguiu pegar essa alta, entra nesse nível aqui para buscar uma venda, buscar então um movimento de correção que é comum o mercado está fazendo. O que eu faço? Eu vou em períodos menores, vou pegar aqui um exemplo, em H1 ou até mesmo em M15, quando o preço, olha só que interessante, ó, quando o preço bateu, tá, bateu nessa região, o preço lateralizou. Ó, ele começou a fazer um canalzinho,
para quem estuda aí os desenhos técnicos, temos aí um canalzinho de alta, porém esse canal de alta ele está próximo a uma região, essa linha amarela aqui, aquela linha resistência do gráfico diário. Volume, o volume até então nos 15 minutos, esse eu só confirmar isso, foi o maior volume do dia deste candle de força. Aqui foi um candle de força, um volume alto. O que eu faço? Eu sinalizo o fechamento desse candle, eu sinalizo. E o primeiro candle, ele rompeu, trabalhou acima, fechou abaixo, em um candle que mostre uma força na direção que eu quero entrar, eu coloco uma ordem pendente alguns pontos abaixo e o stop loss na máxima aí, e vou buscar então esse objetivo de correção. Alexandre, onde você busca um alvo inicial? Cara, eu vou jogar em 1 hora, vou buscar o índice. Cara, o índice ele me serve tanto para buscar a entrada como para buscar a saída. Com certeza eu não vou ficar analisando, tá? Eu não vou ficar olhando aqui, eu não gosto de ser igual jacaré, ficar olhando, chocando o ovo ali. Eu posiciono então as minhas saídas, take profit, e eu vou buscar aqui qual o volume que fez esse movimento de alta. Foi este volume. Tá? Então eu sinalizo esse volume. Eu sei que essa região é uma região importante de compradores. O que eu faço então? Eu vou pegar o meu take profit e vou posicionar neste nível, ok? Alexandre, mas e se chegar no meio do caminho, acontecer um candle de rejeição, vou desenhar aqui, ó, tentar desenhar um candle de rejeição, e um volume alto, tá? Um volume alto aí, próximo a essas mudanças de comportamento do preço. Pô, sinaliza que essa parada aqui, essa correção parou e vai voltar a subir. Bom, se eu estiver na frente, eu vou trazer o meu trade stop, o meu stop, vou ajustar ele para um nível na máxima desse nível, ou posso sair do mercado, ou né, se eu tiver ajustado para o break-even, vou sair no break-even, ou se eu não ajustei, foi algo muito rápido que aconteceu, acabo saindo no stop, ok? Então, essa é a forma que eu gerencio. Vamos deletar, então aqui, feito isso, detalhei como que eu faço as entradas, praticamente aí, nessas regiões, nesses níveis de suporte e resistência, quando eu sinalizo. Então, EURUSD, resumindo, vou buscar aí segunda-feira. Segunda-feira, então, podemos ter uma correção. Aqui nós temos um padrãozinho que nós vamos buscar uma venda no intraday. Para quem não entrou ali, fez uma entrada mais agressiva, como eu mostrei, uma entrada buscando essa correção do preço do EURUSD. Índice Bovespa. Bom, o índice Bovespa tinha, a última vez que eu fiz, era uma expectativa de alta. Olha só que interessante, olha a oportunidade que o índice deu no dia 24/4. Ele deixou este candle de rejeição e olha o volume que ele deixou aí no gráfico diário, tá? Sinalizando que o preço trabalhando acima desse fechamento, né, se tornou um suporte importantíssimo. No entanto, quando o mercado, 1, 2, 3 gaps, e aí ele veio fazer uma correção. E olha onde ele veio fazer o teste da correção, no suporte, tá, dessa linha marcada da entrada do volume. Aí foi realmente a região de suporte importante, nova oportunidade. E o volume baixa. Estamos tendo uma correção, okay? Uma correção do mercado. Virou, vai cair drasticamente? Cara, seria interessante agora aqui, para uma queda mais acentuada, um volume alto e um candle de rejeição, tá? Como nós tivemos neste nível. Olha só, o volume vinha abaixo de 180, vinha abaixo de 180, vinha abaixo de 180, lateralizado. De repente, o gap, um candle negativo, um volume. Aqui já mostrou que o mercado, tá, era vendedor. E aí foi até chegar nesses níveis aqui, volume alto, volume alto, uma região aqui onde o volume predominou e o preço não conseguiu fazer novas mínimas, mostrando que aqui existe uma grande possibilidade de mudança de comportamento do preço. O preço mudou, virou para cima e agora o último volume que nós temos é um volume comprador. Então, para venda, quem quer buscar uma venda a longo prazo, seria interessante aí o mercado mostrar um volume vendedor. E nós temos apenas uma correção do mercado e o volume é abaixo de 180. Okay? Então vamos ficar atento aí para a próxima semana.
ou se o mercado gera um volume vendedor ou um volume de correção para entrar nesse repique e uma continuidade do movimento de correção maior. Força predominante no índice, tá? No índice da Bovespa. Claramente vendedor. Por que eu falo isso? Porque olha a força que nós tivemos. Aqui nós tivemos um movimento de 52 mil pontos e 18 barras. Então 52 mil pontos, guarda esse número, 18 barras. Agora aqui nós tivemos um movimento de 26 mil pontos, ou seja, metade com 44 barras. É visível que a força de queda é muito maior do que essa tentativa de força de correção, né? É o tal ditado lá que o pessoal fala, né? Sobe de escada, né? E desce de elevador. Vamos ficar atento, né? Mas seria interessante agora para buscar uma venda mais acentuada, um volume e a mudança de comportamento que nós tivemos neste nível e neste nível. Euro JPY. Bom, Euro JPY também está numa estrutura aqui, ó. Fez aqui a semana passada ou retrasada, eu deixei um padrãozinho ABCD que ele desenhou. Aqui nós temos um possível padrão aí também, ó, um Shark, já próximo ao 127. Temos aí um padrão bem interessante. E o Euro JPY, se o euro realmente fizer uma correção, como o euro é a moeda base, tá? E existe a expectativa também aí do movimento de correção. Tá? Vamos traçar aqui, ó, que nós temos uma região, deixa eu dar um zoom, ó, aqui uma região importante, ó, resistência, suporte, e está tocando neste nível. Próximo ao 120, da mesma forma, entrada, olha só, volume, sinaliza esse volume, vamos colocar em 15 minutos, ó, volume, ao maior volume, olha o candle que fez, sinaliza o fechamento, candle que fechou abaixo, busca uma entrada, legal? Vamos ver um volume interessante de alvo, ó, bem parecido com a movimentação do EURUSD. Este candle foi o candle responsável, aqui nós temos um volume comprador interessante, olha que alvo interessante nós temos aqui, ó. Temos um padrãozinho, 1, 2, 3 também. Olha só, padrão 1, 2, 3. Tá bem interessante, ó. Uma correção, buscar uma correção no Euro JPY, hein? Próxima semana. E aqui é uma região, uma zona de compradores. Por que eu respeito essas regiões, pessoal, onde tem volume? O volume, para quem já fez o curso aí, para quem já sabe que o volume é a única sinalização em tempo real, que nós não temos atraso, de entrada realmente de força direcional no mercado. Seja uma força de reversão ou seja uma força de continuidade. Então eu respeito isso. E aqui nós tivemos o volume, ele é comparativo. Aqui foi o maior volume. Nas últimas barras aí nós temos de uma hora, pegar para trás aí, ó, das últimas 150, 160 barras. Tá? Então aqui foi um volume interessante. Okay? Então esse volume ele tende a ser respeitado. O preço, no mínimo, ele vai fazer uma parada aqui. Pode acontecer dos compradores que fizeram esse movimento ou não ter mais interesse, começar a sair, tá? Ou eles começarem a reagir aqui, falando não, pode sair os vendedores, nós vamos retomar aqui o movimento de alta. Okay? Então aqui é uma região importante que nós temos que ficar atento, tá? Para esse teste de preço. Euro JPY, praticamente aí a mesma expectativa que do Euro USD, uma correção. O USD-CAD. Bom, o USD-CAD está num canalzinho, ó, bem interessante, já tocou várias vezes, 1, 2, 3, 4 na parte superior, 1, 2, quase 3 e 4 na parte inferior. Então ele está respeitando, ele vem respeitando esse canal. Aqui nós podemos observar volume, né, quando ele toca nesses níveis, um aumento do volume. E nesta região aqui, ó, eu prefiro analisar um volume, ele é mais indicativo, mais intuitivo, quando ele passa do 180 ou toca no 180. O que aconteceu aqui? Ó? O USD-CAD tocou no nível, eu vou lá e sinalizo. Ó. Fechamento do candle que foi responsável pelo último volume mais alto. O último volume mais alto das últimas períodos aí foi esse
no nível de 180. Entrada, como que eu posso fazer, Alexandre? Cara, calma uma hora aqui. Olha só, aqui era o volume. Quando o mercado tocou, fechou, aqui estaria me dando uma oportunidade. O SDCAD. 15 minutos. Também foi o candle, praticamente o mesmo candle de uma hora, foi o candle que rompeu. Okay? E olha só que interessante. Qual que é a maior probabilidade de movimento do SDCAD? Aqui nós temos um candle de força com volume e o volume, o índice começou a baixar. Tá? Sinaliza o quê? Sinaliza grande possibilidade e probabilidade do preço continuar subindo. Audi SD, praticamente, olha que interessante, Audi SD, testando essa resistência, uma resistência importante, tá? Uma resistência que gerou um volume forte, que o preço caiu. Mercado testando essa região, volume baixo, rompimento com volume baixo, possibilidade, tá, de uma continuidade do movimento altista. Posso vender nesse nível? Pode, tá? O mesmo princípio, busque uma hora, um candle forte, um nível de volume alto, apesar que aqui olha como que nós temos, ó, volume, volume, volume. Então aqui não está sinalizando uma mudança de comportamento. Então, para ter uma mudança de comportamento, com base nesse histórico passado aqui, eu tenho que ter um volume bem acima desses níveis que nós estamos tendo aqui de 231. Teria que ser uns 400 pontos, 400 o nível aí para ser interessante buscar uma reversão. Okay? Audi SD pode fazer algum tipo de correção, mas volume baixo no diário demonstra aí que podemos ter um rompimento do canal. Gold. O Gold está interessante porque está bem consolidado e já está chegando aí nos seus extremos desse triângulo. Então nós temos aí, ó, ele está consolidando, um triângulo assimétrico, né, um triângulo ascendente, onde nós temos aí topos mais altos e grande probabilidade, principalmente se ele bater nesse nível aqui, ó, nessa região de topo histórico aí e romper com baixo volume. E o dólar? Expectativa era de uma correção, tá? Uma correção aí buscando 5,35, aqui era um suporte, aqui tem que ficar atento, tá? Rompendo essa região, nós temos o próximo alvo em R$5, que é um número redondo, importantíssimo. O mercado ele testou, rompeu e voltou a fechar acima do 5,34. Volume, tá? Vamos analisar o volume. Volume. Esse foi um volume que foi responsável por empurrar uma tentativa de correção do preço, mas os compradores levaram o preço. Eu sinalizei esse nível, essa região. Quando rompeu, fechou esse candle, foi quando eu falei, pessoal, a expectativa agora é do movimento de correção maior, porque esses compradores aqui eles foram vencidos. Tá? O volume que nós tínhamos aqui, ó, ele foi rompido por esse candle. Testou lá os 5,35. É o maior volume dos últimos 10 dias. O que seria ideal? Seria o mercado estar fazendo um ombro, cabeça, e seria a formação aqui, ó, do ombro direito. Tá? Pode ser essa formação que o dólar esteja fazendo, esteja buscando. Tá? E nós sabemos que o oco, tá, é em topos, o oco é em fundo, e nós estamos o quê? Em um topo. Então podemos ter uma estrutura aqui de um oco sendo feito, então vamos ficar atento. O que eu ia falar é o seguinte: este candle que está acontecendo hoje seria muito, muito, muito interessante se ele tivesse acontecendo aqui, ó. Por quê? Porque nós teríamos já que a estrutura do ombro direito formada, né? E aí buscando uma venda, buscando aí pelo menos essa linha do pescoço, a linha de pescoço aí, tá? E o seu rompimento. Lembrando, o alvo, a projeção, nós pegamos essa parte maior da cabeça e projetamos para baixo. Nasdaq, tá? O que nós podemos esperar? Bom, um canal de alta, tocando nessa região desse canal de alta. Vamos vender? Tá? Aqui foi uma possibilidade de venda. O importante é observar que está bem próximo do topo histórico, dos 9.750 pontos. O mercado deixou este candle de rejeição, tá, para essa correção. Ele fez uma correção, faltou alguns pontos para vir bater na parte inferior, deixou um candle de rejeição. Então, para venda aqui, o que eu faço agora aqui? Ó? Eu vou sinalizar a máxima dele e vou buscar venda, tá? Por exemplo, na segunda-feira, começar a buscar setup de venda abaixo desse candle. Okay?
ou compra acima dele, porque compra vai sinalizar, se ele estiver trabalhando acima desse nível, probabilidade de vir buscar fazer um teste que vai coincidir com essa LTA da parte superior do canal, que vai coincidir mais ou menos com essa região de resistência dos 9.730 pontos. Então, pessoal, expectativa para o Nasdaq, eu traço essa linha 9.450, vamos arredondar para 450, acima na segunda-feira eu vou buscar scalp de compra e abaixo scalp de venda. Porém, vamos ficar atento esse reteste dessa resistência em 9.750 pontos, que é uma região importante. Aqui o que eu vou buscar? Tá? Que nesses casos, né, onde a gente, eu particularmente, 99% eu faço operações somente no intraday, mas esse 1% é nessa situação. Tá? Uma região de um topo histórico, onde nós estamos fazendo scalp no intraday, tá? E onde vai me gerar uma oportunidade. Aqui, ó, tá a linha lá. Me gera uma oportunidade na segunda, na terça ou quarta-feira. Eu faço uma entrada com uma relação risco-ganho bem legal e deixo o mercado aí vir um swing, tá? Porque eu entrei ali com alguns pontos de risco. No momento que já andou, eu coloco no break-even, tá? E aí com a possibilidade, tá, de vir buscar, por exemplo, a parte inferior do canal. Então vamos imaginar que pegou lá, peguei essa operação lá no gráfico de 2 minutos, mas com alvo no gráfico diário, buscando lá 50 mil pontos, porém com uma entrada em 2 minutos. Por exemplo, uma entrada em 2 minutos, a gente coloca o stop lá em 3.000, 2.000 pontos, né? Então uma relação risco-ganho muito positiva. A Audicad de gráfico diário que o Sidney pediu aí, ó. Mercado testando uma região de suporte, tá? Olha como já tocou 1, 2, 3, 4 vezes, e aqui rompendo, tá? Rompeu, fez uma tentativa, deixou um volume com esse candle meio doidão aqui, ó, de como se fosse um candle de rejeição, porém é aquilo que eu falo, por isso tem que sinalizar, sinaliza o fechamento dele, porque esse candle foi o que deixou um volume alto. Abaixo seria ideal para buscar uma venda, mas o preço não foi abaixo, não teve fechamento abaixo, o preço começou a trabalhar acima, tá? E volume baixo hoje, olha, um candle de força com volume baixo, então possibilidade aí de uma continuidade do movimento de alta para a próxima semana. Se Audicad, ó, tá bem, o gráfico semanal, olha só que nós temos, ó, rompimento, ó, na semana. Rompimento com volume baixo. Volume manda quem está mandando no Audicad, tá? Quem está mandando no Audicad são os compradores. Como que eu sei? Aqui, ó, volume e o preço só subiu e volume baixou. Os compradores dominando o mercado. Testando uma região importante de resistência, ó, foi um suporte importante, resistência, 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 rompendo com volume baixo, não está tocando no nível de 180. Probabilidade de alta, gráfico semanal, aqui nós temos uma região, legal? Então, ó, temos um alvo interessante aí do Audicad. O GBP, o USD, gráfico mensal, uma estrutura, 1, 2, 3, legal mesmo, tá? Uma estrutura que podemos ter até um padrãozinho, ó, um ponto X, ponto A, ponto B, ponto C. Olha que candle bonito aqui, ó. Agora a única coisa interessante aqui, tá? Esse padrão aqui seria interessante para quem quer buscar compra nele, quem quer buscar compra, é trabalhar acima desse nível aqui, ó, tá? Acima desse nível. Vamos ver no gráfico diário onde que ele está aqui, ó. Ó, acima desse nível. Acima de 1,24,222. Seria interessante aí, ó, a próxima semana para buscar esse movimento aqui, ó, de alta do gráfico mensal. DAX. Ó, gráfico semanal. Mercado testando uma região de resistência. Bateu exatamente nessa região. Vamos para o gráfico diário. Gráfico diário, volume baixo. Vamos ficar atento, tá? Mesmo testando, o que a gente busca, tá? Num teste no gráfico semanal, ó, gráfico semanal, esse teste de resistência, tá? Deixando uma sombra. Volume, tá? Ah, mas existe, ele pode corrigir? Pode, mas pode fazer apenas correção de pullback, uma correção não virada de tendência. Para virada de tendência, nós precisamos de um volume alto,
tá? Ou com um candle de força negativa ou um candle de rejeição. Nós não temos aqui. Mas eu posso entrar na venda? Posso buscar num período menor, né? Por exemplo, vamos pegar aqui, ó, o volume, olha aqui, ó, que volume interessante aqui, ó, que já serve como um suporte. Aqui foi um volume como suporte. Volume, último volume é esse daqui. Tá, preço trabalhando abaixo. Vamos vender e com busca desse nível, dessa região de alvo.